Ô pessoal, tudo bem? Como é que vai? Tudo certo? De novo, obrigado pela presença, tá? É super importante pra mim que você esteja acompanhando os vídeos, que você esteja vendo e aprendendo com isso. Fico feliz que você tá aqui, tá bom? Valeu. E deixa eu te contar, fiquei pensando muito sobre que tipo de aula que eu daria quanto a esse assunto. É um assunto muito grande, né? É um assunto muito famoso, é um assunto muito gigantesco. Meu, dá pra dar um curso de, sabe, dá pra eu ficar o ano inteiro trocando ideia com vocês sobre cultura greco-romana. Existem pessoas que passam a vida inteira estudando uma pequena parte disso. Aí eu venho e em um vídeo eu te falo sobre isso. Então foi super difícil pra mim, sabe? Tipo, o que eu falaria nessa aula? Como que eu gravaria esse vídeo? Porque eu tenho muitos caminhos que eu posso escolher pra isso, entende? E cara, eu acho que eu cheguei na conclusão mais lógica. Talvez não seja a conclusão que eu mais goste, que por prazer próprio eu faria, mas é a conclusão mais correta. Eu vou focar no que cai. Vai ser uma aula muito pragmática, muito direta, muito exata até. Mas mas é pra isso você tá aqui, né, mano? Ou tem tanta história da hora pra eu te contar e tem tanta coisa incrível que, nossa senhora, é maravilhoso. Mas não adianta, meu, pra que você tá assistindo esse vídeo, sabe? Então vai ser uma aula bem exata, vai ser uma aula bem pragmática e bem clara. O que é que cai? Cai assim, 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 eu vou te contar de tudo isso. Análise de obra, questão é muito mais artístico do que cultura como um todo, tá? Não vou ficar te contando história de mitologia, dos deuses, que é da hora pra caramba, né? Mas não vou te contar disso. Porque não é isso que é o importante. O importante é análise de arquitetura, análise de escultura, obra de arte, como é que é, quais os tipos, quais as épocas. É uma aula bem pragmática, bem exata. Mas é pra isso você tá aqui. Seguinte, vamos lá. Eu troco uma rápida, uma breve ideia, né, uma introdução sobre a questão da mentalidade greco-romana. E são coisas que eu acho que até você já sabe, porque a gente já conversou muito em sala sobre isso, quando eu te falei de Grécia. E quando eu te falei de Roma, foi um assunto que a gente trocou muita ideia, mas eu relembro algumas coisas, troco ideia de outras, pra gente ir pra análise de obra mesmo. É o que você precisa e é o importante. Mas, seguinte, vamos lá. Primeiro ponto. Essas três palavras mágicas quando a gente pensa em mentalidade greco-romana, né? As três palavras mais importantes do mundo. Antropocentrismo, a ideia de que eu tenho uma vida focada no ser humano, que é uma vida focada tanto na valorização do ser humano quanto na própria felicidade do ser humano. O que rege o sistema greco-romano não são ordens divinas, são ordens humanas, beleza? Portanto, questões como classes sociais, hierarquia, quem manda e quem não manda, isso não está relacionado diretamente à questão religiosa, teocêntrica, está relacionado à questão humana. E é por isso que é muito valorizado o racionalismo, a razão. O mundo greco-romano, ele valoriza a ideia de explicar as coisas através de uma visão racional, não divina. É claro que essa racionalidade, ela sempre será limitada. Hoje é limitada, né, mano? Então, ela sempre vai ser. Mas é uma racionalidade muito incrível, que descobre, que entende muita coisa e muito como funciona o mundo. Beleza? Outra coisa, hedonismo. Hedonismo é a lógica de buscar o prazer humano. É a valorização de viver, né, de vivenciar prazeres. Gente, olha pra mim. É muito comum, na boa, muito comum que sociedades teocêntricas condenem o hedonismo. Entende? Tipo, no mundo teocêntrico, o prazer humano, a felicidade humana, ele pode ser muitas vezes interpretado como algo ruim. E no antropocentrismo, a base de tudo é a felicidade humana. Então valoriza-se o hedonismo, beleza? Essa felicidade, esse prazer, ele é tanto de conhecimento, de viagem, de encontro, de busca, e até a questão sexual, né, que muita gente comenta e tal. E de fato, a noção de sexualidade, aliás, o termo sexualidade é um termo até anacrônico, né? Porque os gregos e os romanos não enxergavam dessa forma. Não dividiam a noção de sexualidade. Era sexo, prazer, ponto final, hedonismo. Tudo bem? Outro ponto. Questões de capacidade de fala e de discurso e de debate. Beleza? Retórica, oratória, convencimento e por aí vai. O mundo greco-romano, eu poderia até te falar que a política para essa galera era uma arte. Tá? Então estaria super encaixada na aula de hoje. A noção de política, de debate, de conversa é visto como algo que eleva a capacidade de raciocínio. Tudo bem? Essas palavras são importantes.
Até colocaria retórica aí, se você quiser, pode até adicionar. Beleza? E claro, né? Chega aí. Estética é uma noção até filosófica de discutir o que é belo. Tudo bem? A estética discute um conceito e o ideal de beleza, que é um conceito super relativo, né? Digamos assim. O mundo grego é extremamente preocupado com a noção de estética. Tanto a estética humana, a estética do corpo, a beleza do corpo, quanto a estética do ambiente, da minha cidade, do lugar que eu vivo. E é por isso que, no sentido clássico da palavra, o mundo greco-romano ele é muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Porque existe uma preocupação em ser bonito. Entende? Eles são preocupados em alcançar isso. Outro ponto muito importante. Cara, a gente troca muita ideia sobre historiografia, eu falo muito sobre essa nova história, essa nova visão de enxergar, e eu sempre lembro da historiadora da Escola dos Análises, chamada Michelle Perrot, que fala sobre a história dos excluídos. É nesse ponto que os vestibulares brasileiros estão pegando pesado em história das populações indígenas, populações negras, e claro, a história das mulheres. Por quê? Porque no sentido tradicional, historiográfico, nunca se escreveu história sobre essa galera. Lembre-se que no mundo greco-romano, quando a gente difere vida pública de vida privada, a mulher ela tá na vida privada. A vida pública ela é masculina. Os artistas, os políticos, as grandes figuras públicas são políticas. Falei tudo errado, são homens, ok? E claro, quando a gente fala de mulher, a gente fala de uma vida privada, doméstica, de procriação, de família. Não tem essa saída pública, essa noção de cidadania. Beleza? Não esquece disso. Essa é uma situação importante. Outro ponto, a questão de religião. Algumas ideias. Primeiro, claro, né, politeísmo, são muitos deuses, imagino que isso você inclusive já saiba. Outra coisa, isso é importante. Isso é importante. Olha pra mim, chega aí, mano, chega aí. Olha pra mim, inferno. Vem cá. Não existe uma grande distância entre deuses e homens no mundo grego. E a religião grega é a que vai influenciar a religião romana. É quase a mesma religião e mudam os nomes por conta de língua, mas é a mesma religião. No mundo greco-romano, os deuses não estão longe, não estão distantes dos seres humanos. Por que isso é doido pra nós? Porque a gente vive num mundo de tradição judaico-cristã e tudo mais, que a gente fala de um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, blá, 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 que é muito distante da gente. Tanto é que a Bíblia deixa claro, né, na Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Porém, o que vai rolar? Qual que é a lógica disso? E acho que você concorda comigo. O homem ele foi entrando na lógica de pecado, de desejo, de sentimento, né? E ele foi distanciando. E hoje existe uma noção no nosso mundo de um Deus todo-poderoso, único e perfeito, e de seres humanos totalmente problemáticos, né? Totalmente errados. Isso não existe aqui. É claro que o homem continua sendo problemático, errado e cheio de desejos e sentimentos. E os deuses também. É por isso que a mitologia grega é tão incrível. Porque quando a galera conta a história de um deus, na verdade está contando a história de um homem. Fala de inveja, fala de amor, de paixão, de problema, de medo, de terror. Então, quando eles retratam os deuses, são muito próximos daqueles seres humanos. Porque os defeitos que nós carregamos, as intensidades que nós carregamos, esses deuses também carregam. Manja? Então, tira um pouco da nossa visão atual, de nossa, Deus, homem muito distante, e entenda essa visão. Beleza? Outra coisa, a religião grega é muito mutável. Beleza, ela começa de um jeito, termina de outro e vai mudando. Por quê? Porque não tem um livro oficial, sagrado, escrito, não tem nenhuma leitura. Muita informalidade, tipo assim, Odisseia e Ilíada, lembra que eu te contei? Mano, muita gente levou em conta um monte de coisa sobre os deuses a partir daquela obra. E, mano, é uma obra totalmente que o cara foi lá e escreveu, não é nada de religioso. Então, muita informalidade de poeta escrevendo e muita oralidade. Um falando pro outro como é que é e ficou. Não existe um documento oficial sobre a religião. Beleza? Cara, agora sim, tá? Agora sim eu falo do que eu queria e agora sim eu entro na aula. A aula de hoje ela tem 3 subtítulos. O primeiro foi a questão da mentalidade, o segundo é a arte grega e o terceiro é a arte romana. Beleza? 3 partes dessa aula, 3 divisões possíveis e a gente vai trocando ideia, mano. E acabou, já era. Você tá liberado. Tá? Não é tão complicado e tão tenso quanto foi Roma, por exemplo, né? Que era uns vidão mesmo. É mais sus. Beleza? Vamos lá, alguns pontos. Primeiro ponto,
eu vou por partes. Vou por, né, especificidades quanto à expressão artística. Falo primeiro de escultura, de arquitetura, de pintura, e vou indo pra gente trabalhar por partes. Beleza? Primeiro ponto, e uma opinião super pessoal, eu acho que é a expressão artística que eu mais gosto. Escultura é demais, né, mano? O cara pegou um pedaço de pedra, velho, foi martelando o pedaço de pedra, o pedaço de mármore lá e saiu aquele bagulho incrível, impressionante. Mano, eu te dou um pedaço de mármore de 3 metros por 3 metros e espero 87 anos, você não faz o que esses caras fizeram. Escultura é muito legal, né? O cara... Esse é o barulho que faz. E, mano, é muito louco, né? Muito louco, né? Acho muito legal. Sou muito apaixonado por esculturas. Ok? Bom, vamos lá. Primeiro, valorização da noção estética, lembra disso? Falamos muito sobre isso, né? Essa noção de beleza, esse ideal de beleza. Portanto, existe uma preocupação estética. E claro, essa preocupação estética forma o que nós chamamos de beleza clássica. Vem cá, a partir de agora, o termo clássico, o termo beleza clássica, ele carrega o peso de ser greco-romano. Então, pro resto do ano, quando eu te falar de alguma beleza clássica, você lembra dessa aula. Sacou? Então eu vou te dar Renascimento, mano, é clássico, beleza. Cara, eu vou te dar Terceiro Reich no final do ano, Segunda Guerra Mundial, Alemanha nazista, um ideal clássico de beleza. É disso que a gente tá falando. É aqui que é formada a noção do que a gente chama de beleza clássica. Tudo bem? Tudo bem? Seguinte. Volto, não viu. Olha aqui. Lembra que a gente ficou mó trocando ideia sobre os períodos da história do mundo grego? Certo? O pré-homérico, homérico, arcaico, clássico, helenístico, O mundo das artes a gente vai dividir muito assim, principalmente quanto o que diz respeito à escultura. E um pouco da arquitetura também. Porque a arquitetura, ela é... A escultura, ela é muito clássica, é muito bem divididinha em cada período. Tipo assim, a escultura arcaica, ela é bem característica. Mano, a escultura clássica, bem característica. A escultura helenística, bem característica. Então, divida por períodos. Primeiro período que a gente fala é o período arcaico. Marca das esculturas desse período. Rigidez, ou pé junto, mão junta, sem expressão no rosto. Muita gente, inclusive, isso é um negócio legal de você saber, chamava as esculturas do período arcaico de escultura egípcia. Por quê? Porque era igualzinho o mundo egípcio, né? Eu colocava lá o farol assim. Entende? Então não tem uma sensação de movimento, não dá para entender uma história quanto aquilo, não tem uma expressão de felicidade, de dor, de nada. É uma escultura totalmente estática e rígida, sem expressão e movimento. Dá uma olhada. Couro significa jovem, beleza? É um jovem, mano, século VI a.C., tudo bem? Clássico, né? Preocupação estética com o corpo, não tem uma ligação sexual. É muito bem feito, muito bem organizado, mas assim, parado, estético, sem expressão e sem movimentação, pernas e braços, ok? Diferente do que vai acontecer no período clássico, que aí no período clássico, ainda continua sem expressão, mas já tem uma noção de movimento, uma ideia de movimentação. Dá uma olhada a isso. Não temos certeza de quem é, provavelmente é um retrato de Zeus. Tudo bem? Provavelmente, pelo que nós sabemos, tem gente que fala que pode ser Apolo também. E tinha uma lança aqui, né? Perceba, né? Tinha alguma coisa que ele estava carregando. Essa escultura, ela foi muito bem preservada porque ela é em bronze. Então, a maioria das de mármore foram destruídas. Uma informação legal. Muita escultura do mundo grego, na verdade, o que a gente tem acesso hoje são cópias que os romanos fizeram. Vou te contar em Roma. Os romanos fizeram cópia de todos os gregos. Então, pouquíssimas gregas de fato sobreviveram. As que sobreviveram mesmo foram as melhores de bronze. As de mármore geralmente não tem uma parte, né? Porque, devido ao peso e tal, caiu. São muito frágeis. Cara, essa escultura, ela seria uma passagem do arcaico pro clássico. Beleza? Já vi algumas pessoas falando que ela é arcaica, já vi algumas pessoas, alguns historiadores, estudiosos de arte, falando que elas são clássicas, que ela é clássica. Tudo bem? Fica bem no meio do período. Bom, talvez essa seja a mais famosa de todas, porque ela relembra o ato das Olimpíadas, né, da prática de esportes no mundo grego. Lembrando que no mundo grego, a galera geralmente se reunia em Olímpia, na cidade de Olímpia, grega, tá? Não é? E eles se reuniam e faziam uma festa de homenagem aos deuses com competições esportivas. Lembrando que as Olimpíadas é uma competição esportiva em homenagem aos deuses, mas ao mesmo tempo ela valoriza características humanas, né? Valoriza o ser humano.
tinha muitas provas, né? A noção de corrida, tinha arremesso tanto de disco quanto de dardo, tinha a luta, beleza? Então tinha vários tipos de prova e várias ideias e tal, de revezamento também, e que tinha as Olimpíadas. E o Discóbolo talvez seja a melhor escultura que nos mostre essa ideia. Tudo bem? Tá aqui. Mano, toda vez que eu vou apontar, eu aponto bem pro... Aqui, ó. Aqui, tá apontando pra carinha dele. Oh, tudo bem? Uma lógica muito clara de uma escultura do período clássico. Ok? Essa talvez seja a mais famosa, né? Doríforo. Clássico. Noção de anatomia, beleza? Muito estudo, ó, o pé que tá apoiando, o pé que não tá apoiando, o pé que tá apoiando é mais contraído no sentido muscular do que o pé que não está apoiando. Essa obra talvez seja o grande modelo do que é uma escultura clássica. Muito importante, muito importante. Aqui, ó, apontando o pose dele. Agora aprende. Beleza? Beleza? E claro, agora é importante. No sentido de aprimoramento técnico, de primazia técnica, esses caras são impressionantes. As esculturas do período helenístico são as coisas mais lindas que existem. É uma noção técnica muito grandiosa. Lembrando que o mundo grego já não está no auge, já foi dominado, já não são mais as cidades-estado, então já existe uma falha política e a galera começa a entrar na pegada técnica muito grande. As esculturas helenísticas são as coisas mais bonitas que você vai ver na sua vida. São impressionantes, beleza? São impressionantes. Laoconte e seus filhos, que foram assassinados a mando do deus Apolo. Essa obra é demais, ela tá no Museu do Vaticano, tá bom? Logo na entrada do Museu do Vaticano, uma das primeiras salas que você entra, depois da parte egípcia, você já entra na parte grega e dá de frente com isso daqui. Fica num ambiente aberto assim, mano, você vai entrando e de repente você vê isso daí. É bagulho de louco. Não é tão grande, tá? Ela não é tão grande, tá? Mas é muito impressionante, muito impressionante. Expressão. Dizem que esse filho dele já morreu, certo? Ele está em processo de sofrimento, levou a picada da cobra, e esse cara acabou de ser picado. Você percebe que ele tá meio... que ele tá com uma cara... Impressionante essa noção de expressão, né? Coisa mais linda que tem. Essa é uma obra da passagem do clássico pro helenístico. Diana, que é a deusa da caça no mundo romano, seria Ártemis ou Artemis no mundo grego. Muito bonito, né? A roupa dela é impressionante. Cara, isso é mármore, tá ligado? Cara, eu posso te dar 78 mil blocos de mármore que você não faz. É impressionante nessa noção de roupa. Muito legal. E foi no período helenístico que aparece o retrato de mulheres também na escultura. Isso você não encontra no período arcaico e nem no clássico. Essa é massa, né? Tá no Louvre, em Paris. Vitória de Samotrácia. Provavelmente estava na proa de um navio representando a ideia de vitória, mas ela tá incompleta, né? Lembra que eu te contei que as de mármore muitas foram destruídas? Dizem que a reconstrução, né? A reconstrução possível seria aquela. Bonitão, né? Essa obra é muito maravilhosa mesmo. E talvez a mais famosa, Vênus de Milo, também no Louvre, em Paris, também faltando algumas partes, né, da sua obra. A reconstrução possível, o que indica, seria isso. Isso é uma reconstrução, computador, nada a ver. Essa é a obra, isso é uma foto. Ok? Massa, né? Período helenístico, é muito bonito mesmo. Bom, quanto à pintura, falou de pintura grega, você tem que lembrar imediatamente de vaso, cerâmica. É a marca, beleza? Ou o vaso preto com o desenho vermelho, ou um vaso mais vermelho, né, na cerâmica mesmo, e com a pintura em preto. Beleza? E retratando mitologia, é o mais comum, né, a questão religiosa deles, mas também tinha o cotidiano e alguns ornamentos. Falou de pintura grega, você vai imediatamente pensar em vaso. Cara, se você entra no Louvre, se você entra no Museu Britânico, hoje você vai encontrar infinidades de vasos gregos. Beleza? O mais famoso falando de Aquiles e Ajax são personagens da Ilíada, lembra dela? Personagens provavelmente mitológicos, claro, né? E um vaso, 60 centímetros, grande, né? É um altíssimo projeto de cerâmica. Cratera, onde a galera preparava o vinho, e mostrando a Ártemis. Lembrando que é a mesma que eu tinha te mostrado, né, da escultura do período helenístico, ok?
São as possibilidades, lembrando, deusa da caça, né? Fazendo um regaço. Muito bonito, né? Muito bonito. Ok? Galera, quanto à arquitetura, alguns pontos. Primeiro, simetria e proporção. Coloquei até com P maiúsculo aqui, porque a noção de proporção, a noção de matemática é um nome próprio mesmo. O mundo clássico, a beleza clássica, vai trabalhar muito com as proporções matemáticas e muito com a noção de simetria. Outro ponto, a grande parte das construções grandiosas, né, do mundo grego são públicas, ou seja, são templos, são partes na ágora, são partes que visam que a galera vá para aquele lugar e estabeleça uma atividade pública, política e religião, beleza? Que eram as grandes atividades públicas, né? Ou construções públicas. É sempre voltado para isso que a gente vai conversar. E marca no... olha pra mim agora. Porque, nossa, velho, falou de arquitetura grega, fala de coluna, arquitetura grega, 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 coluna. Você precisa imediatamente, em todos os momentos, sempre fazer essa relação. Cara, pra você ter noção, velho, esses três estilos, eles eram super manjados, né? E a gente nem levava muito em consideração, perguntinha antiga. Cara, ano passado, né? Cara, a FAMEM e a FAMERP pegaram pesado em Grécia nessa parte cultural, artística. Pegaram muito pesado. Então, a gente não pode esquecer disso. Os três estilos de coluna do mundo grego. De novo, eu acho que deve ser manjado pra você, né? E é manjado pra mim, se você já teve um mínimo de cuidado no ensino médio, no ensino fundamental, ou se já estudou alguma coisa disso, você já deve ter visto isso. Mas, né, nós fala. Seguinte, estilo dórico, o mais simples de todos, mais característico do período arcaico. O período jônico, mais característico do período clássico, já é um pouco mais complicado. E o coríntio, característico do período helenístico, que é o auge do processo estético. Tudo bem? Dá uma olhada. Dórico, isso é o capitel, é a melhor forma de você diferenciar. Dórico, jônico, coríntio. Beleza? Ou mais forte no período arcaico, mais forte no período clássico, mais forte no período helenístico. E você consegue separar pelo nível de complexidade do capitel. Beleza? Dá uma olhada aqui. Capitel, fuste, base. Coluna dórica, coluna jônica, coluna coríntia. Você precisa ter essa diferenciação. De novo, é manjado, é um negócio antigo, é um negócio que, cara, a gente nem leva mais em consideração, mas caiu de novo. Então, né? Tudo bem? Parthenon é muito legal, viu? Em homenagem a vários deuses. Existe uma briga, né? Porque falam que foi construído em homenagem a Atenas, mas depois falaram que tinha uma noção de que era para todos os deuses e todo mundo poderia ir na Acrópole ateniense. Ó, uma reconstrução possível de como seria hoje, olha que legal. Seria essa a ideia. Ele tinha mais cor, claro, né? Ele perdeu toda a cor. Ele tinha cor, um alto relevo aqui, altíssimo relevo aqui, muitas outras esculturas e tudo mais. Lindo, né? Lindo mesmo, muito bonito. Mármore branco, bonito pra caramba. E o teatro? Cheguei. O teatro, ele é uma obra de arte do mundo grego em todos os sentidos possíveis. E eu começo te falando sobre a questão arquitetônica. Demais, né? Isso daqui é uma obra de arte no que diz respeito à física, à acústica. Impressionante, né? Isso é um modelo imitado no mundo inteiro hoje. Sabe? Coisa mais linda que existe. Beleza? E falando em teatro, chegamos nele, né? O teatro grego, ele é basicamente dividido em dois grandes estilos, dois grandes gêneros. Nós falamos muito sobre a tragédia, que entra muito sobre a questão sentimental, né? Os problemas do homem, os desejos, os anseios e os medos dos seres humanos. E é sempre com muita relação à mitologia, referências mitológicas. E, galera, a tragédia é considerado o auge da capacidade intelectual do ateniense, né? Em Atenas que o teatro era forte. Então, assim, a tragédia geralmente ela é mais elitizada. Ela diz mais respeito a uma classe social mais cidadã, rica, aristocrática. Beleza? E claro, a comédia, né? A comédia ela já é bem mais popular, só que ela é muito mais da hora. Eu acho muito mais da hora. Enquanto que a tragédia ela entra num ponto bem complexo filosófico, de discussão de mundo, de ser humano, de quem nós somos e dos nossos problemas.
A comédia mete o pau na sociedade, fala mal dessa aristocracia, zoa os políticos, é uma sátira escancarando os problemas que existiam naquela sociedade. A comédia é muito importante, tá? Ambas são incríveis, ambas são muito, muito bem trabalhadas. Quando eu te dei aula de Atenas, eu te contei. O bom ateniense, o bom grego, ele é um bom ator. E ser um bom ator é ser um cara do teatro, né? O teatro ele foi feito, antes de tudo, em homenagem ao deus Dionísio, né? Que é o deus das festividades e do vinho. No mundo romano a gente chama de Baco, ok? E dizem que a primeira pessoa que interpretou alguma coisa no mundo, na história, ficou bebaça, né? Tomou vinho pra caralho, ficou bebaça e falou que ele era o deus Dionísio, ele estava interpretando Dionísio. E aí nasceu a noção de interpretar as pessoas. Doido, né? A tragédia e a comédia. Os dois maiores nomes, sem sombra de dúvidas. Maior nome da tragédia, Sófocles. E sua grande obra, Édipo Rei. Maior nome da comédia, Aristófanes. Beleza? E a sua maior... Mano, isso é muito legal. Essa obra é demais. A Lisístrata, tá? A noção de greve do sexo. No meio da guerra, mano, as mulheres falaram que só iam... No meio do Peloponeso, né? Que as cidades estavam todos matando. Que as mulheres, mano, elas pararam de fazer sexo com seus homens e só voltaria quando a guerra acabasse. E aí eles acabam com a guerra. Uma super crítica pesada ao que a sociedade, essa noção idiota de masculinidade do mundo grego e tal... Muito massa, essa obra é muito impressionante. Tudo bem? Bom, que diz respeito à arte romana, primeiro ponto. Que é massa, ó. Dois povos influenciam muito os romanos ao longo da sua história. Os gregos, claro, né, já te contei, e os etruscos, isso é legal. Lembra da primeira aula de Roma que eu te falei que na monarquia os etruscos eram um povo do norte e muitos dos reis de Roma do período do reinado, né, da monarquia, foram etruscos? Os etruscos tinham uma capacidade, uma característica arquitetônica muito grande. E muito do que eles fizeram vai influenciar os romanos por toda a sua história. A maior característica que veio dos etruscos foram os arcos, né? Os arcos que é a marca do mundo romano. Beleza? Outro ponto. Isso é legal, isso não aconteceu tanto assim em Atenas e vai acontecer muito no mundo romano. A arte como um instrumento político. Galera, eles vão fazer obras grandiosas dos imperadores, dos cônsules, mano, dos ditadores, dos generais. Eles vão usar a obra de arte, principalmente a escultura, como um método de exaltar a figura do líder. Portanto, todo grande imperador, ele tinha muito essa capacidade, mano, de investir em arte para valorizar sua própria ideia, para valorizar sua própria imagem, sua própria ideia e o seu próprio governo. Beleza? Dá uma olhada aqui no que diz respeito à escultura, como eu havia te falado. Mano, muita cópia de escultura grega, cópia na cara dura, tipo cópia. Ó, os gregos fizeram essa, a gente vai fazer uma exatamente igual. A maioria do que nós sabemos das esculturas gregas, na verdade, são as romanas que copiaram dos gregos. Beleza? As originais gregas, muitas perdidas. Retrato de importantes figuras políticas, como eu havia te falado, né? Dá uma olhada, o Nero. Olha que legal, o Nero com o martelo na mão, porque ele é o construtor. O Nero foi no governo dele que teve um grande incêndio em Roma, muitas vezes atribui inclusive o incêndio a ele, e ele foi o cara que vai reconstruir Roma. Olha pra mim. Nero, dinastia Júlio-Claudiana, primeira dinastia da história do Império. Portanto, pergunta, principado ou dominato? Principado, portanto, é um período de muitas mudanças estruturais, né, arquitetônicas dentro de Roma, lembra? Isso começou com Otávio, que começou a reformar Roma inteira. E Nero faz parte desse processo. Essa obra é louca. Essa obra é muito grande, muito bonita, cara. Ver isso daqui pessoalmente é um bagulho que você tem que fazer, certo? A estátua na verdade, uma escultura em bronze, por isso que ela tá conservada, beleza? Muito bem conservada, em bronze de Marco Aurélio. Que da hora! Marco Aurélio, pra muita gente, o último grande imperador do Principado, beleza? Impressionante, impressionante mesmo. Essa obra é a coisa mais maravilhosa que tem. Beleza? De 174, bem perto do período aí do seu governo. Grandioso. Lembrando que o filho dele, Cômodos, é o cara que vai fazer as cagadas e dizem que inicia-se a crise do século III, que é de 192. Ok? Bom, chega aí. Indo para a parte da pintura. Primeiro ponto.
Muitos afrescos. Pintura na parede, beleza? Eu faço quando a massa ainda tá molhada, né? E eu deixo secar e nasce o afresco. Olha que legal agora, eu vou te contar uma história muito legal e muito importante para entender isso daqui. A maioria das pinturas do mundo romano foram perdidas. Tá? Porque o afresco, mano, se você quebra uma parede, você quebra uma casa, ele já era. Meu, se você joga algum produto, se passa por uma situação, qualquer que seja, é muito frágil, né? Os afrescos são destruídos. Mas olha que massa. No ano de 79, rolou a erupção do vulcão Vesúvio. Lembra disso? Que destruiu a cidade de Pompeia. Só que toda a região da Pompeia, ao longo dos anos, então, foi criando-se uma formação rochosa naquela região. Concorda comigo? E é por isso que muitas coisas e muitas obras foram preservadas. Ou com as escavações que a gente faz, a gente conseguiu descobrir muita pintura, principalmente em Pompeia. Porque, mano, virou uma rocha gigante, né? Porque a lava vira isso, deve ser isso. Mano, e aí hoje a gente foi escavando e foi encontrando muita coisa. Olha que incrível, né? A preservação que as escavações conseguiram trazer pra gente. Muito massa, né? De Pompeia. Provavelmente 80 a.C. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Os afrescos romanos, de novo, são raros. Quer dizer, na época eram muitos, mas o que sobrou pra gente hoje são poucos. Beleza? A arquitetura, coisa mais linda do mundo, né? Principal característica da arquitetura romana, olha pra mim, principal característica da arquitetura romana, sem sombra de dúvidas, o arco. Galera, os romanos superaram a ideia das colunas gregas e conseguiram fazer colunas mais espaçadas, ligando-as por arcos. Isso dava uma maior sustentabilidade para a obra e eu economizava mais porque eu não precisava fazer tantas colunas assim. Ok? Arco, provavelmente de influência etrusca e muito importante, marca dos romanos. Beleza? Outra coisa que aconteceu bastante, isso é legal, o baixo relevo. Baixo relevo é quando eu pego uma pedra, né, uma parte de pedra, e eu vou criando um relevo contando uma história na própria pedra. Lembrando que o baixo relevo, ele não pode ser muito maior do que a própria obra, beleza? E tem o alto relevo, que é quando sai muito daquela pedra. É uma obra que vai muito, tipo, pra frente, entende? Baixo relevo é quando ela é bem mais singela, bem mais sensível, digamos assim. Vou te mostrar algumas coisas sobre isso, tá? Chega aí. Arco. Se você esquecer da coluna grega e do arco romano, mano, eu vou na sua casa dar um tapa na sua cara. Não esquece disso. Mano, falou do mundo grego, você associa diretamente com as colunas, você precisa lembrar daqueles 3 tipos, daqueles 3 jeitos. Ai, Gui, mas é antigo, é decoreba. Mas cai, uai. E falou de mundo romano, a gente fala de arco. Isso é um aqueduto, né? Transporte de água. Genial, né? Coliseu, né? Também oficialmente anfiteatro flaviano, porque foi feito na dinastia flaviana. Beleza? Uma foto recente, óbvio, né? E que mostra, nossa, muito legal mesmo. Lugar incrível de ser conhecido, lugar incrível de ser visitado. Não morra sem passar por lá. Beleza? 80 mil espectadores. Impressionante. Uma obra gigantesca, né? Colossal. Outra coisa. E foi pergunta da FUVEST, né? Pergunta da FUVEST, se eu não me engano, 2 anos atrás. A FUVEST falou sobre a construção de arcos isolados. Como funciona? É assim. Mano, você tá andando por Roma, de repente tá um arco. Um arco assim, ó. Pá. Um arco. Que tipo... Ele não tem uma estrutura. Ele não é no muro, ele não é pra nada. Ele só é um arco. E qual que é a função desses arcos isolados que os imperadores construíam? Os arcos isolados que existiam em Roma eram construídos a mando do imperador para glorificar, exaltar as vitórias militares. Beleza? Tanto é que depois, no mundo contemporâneo, Napoleão Bonaparte na França vai fazer o seu arco do triunfo, né? E que é uma clara referência ao mundo romano. Esse é o de Tito. Tem o de Constantino, que é maior ainda, e você vai andando por Roma, você vai vendo um arco. Por quê? Porque os imperadores fizeram lá para glorificar as suas conquistas militares. Ok? Outra marca muito importante, estrada. Olha que massa, isso é em Pompeia também. Olha que massa. Roma rodou toda a extensão do seu império fazendo estradas. Olha esse mapa que massa. As estradas romanas. Importantíssimo, né?
importantíssimo e muito significativo. As estradas, a construção de estradas é uma marca do mundo arquitetônico do Império Romano. Beleza? Esse é o Panteão. O Panteão, oficialmente, ele era um templo em homenagem a todos os deuses. Beleza? Hoje, óbvio, né, desde que o mundo medieval entrou em vigor, a Igreja Católica foi proibindo. Por quê? Porque eram deuses pagãos. Então, os panteões do mundo antigo, eles foram perdendo sua função. Faz sentido, né? Viraram igrejas católicas, cristãs. Porque se o Império Romano passou pela sua transformação até ser uma obra de fato, até ser um império de fato cristão, então o que vai rolar? Qual que é a lógica? O panteão, que antes era uma homenagem a todos os deuses, perdeu sua função, né? Deixou de ser o que era. Olha pra mim, hoje no mundo, os panteões, o panteão, em Paris tem um, em Roma tem outro, tem bastante, tá? Pela Europa, eles têm como função enterrar, ser um lugar de velar os heróis da pátria. Então hoje você vai no Panteão de Roma e aí tá lá, mano, tá o Vitor Emanuel, que foi o cara que unificou a Itália, tem alguns pintores renascentistas, ou seja, pessoas importantes da história daquele país são enterrados lá. Isso hoje, ok? Originalmente um panteão é um lugar de culto a todos os deuses. Beleza? Olha o interior dele. Ah, isso é uma cúpula, mano. Ó, a formação até de uma abóbada aí, né? Mais ou menos, digamos assim. Ou, se você pegar um arco e rodar, você tem a construção de uma cúpula. Ok? Tudo bem? Essa é a cúpula do Panteão. E claro, outro negócio, agora quando a gente estava falando de baixo relevo, né? Que eu estava te contando da arquitetura. No centrão de Roma, coluna de Trajano. O imperador Trajano, ele fez uma coluna que, olha que massa, em forma de espiral. Eu falei tudo errado. Ele foi contando a sua história, as suas batalhas e as suas vitórias militares. Então, mano, é uma história em quadrinhos que ele vai contando aqui ao longo da coluna. Ó. Massa, né? Ó, isso é um pedacinho. Mano, ó, a coluna inteira é nessa pegada. Impressionante, né? Muito bonito. Bom, cara, passei por muita coisa, te contei de muita coisa. De novo, não foi a aula mais longa minha. Bom pra você, tá? Sorte sua. E é uma aula bem exata, né? Ó, assim, tem isso, isso. E foi a escolha que eu fiz. Porque, mano, eu quero que meu aluno passe, eu quero que meu aluno acerte questão. Tá? Qualquer coisa fora disso é errado da minha parte. Então, tá aqui, tá feito, fechamos. Espero que tenha sido super útil. Me procura, tire todas as suas dúvidas comigo e eu tô super à disposição. Ah, foi um super prazer vê-los. Obrigado por me acompanhar até aqui. Um beijo, fica bem. Valeu.